Cara, vou te falar uma coisa. Dirigir um carro sem um marcador de combustível é ruim. Eu já tive um carro que fazia isso. Mas dirigir uma empresa, ser gestor de uma empresa sem nenhum indicador, sem nada, tenta dirigir um carro sem marcador de combustível, sem velocímetro, você vai ver as multas que você vai levar por aí. Não dá para dirigir uma empresa sem indicadores, né? Então você precisa ter números, entender os números da sua empresa, primeiramente, e ter indicadores. Uma empresa sem um indicador de fluxo de caixa, um indicador de gastos, né? Gastos fixos, gastos variáveis, sem saber as metas que você quer atingir, que você já atingiu, produção, o que você está produzindo, o que você está entregando, você precisa ter indicadores. É a mesma coisa que dirigir um carro sem nenhum tipo de marcador, sem um velocímetro. Eu posso apostar que você deve ter um relógio no pulso aí, que também tem um indicador de batimento cardíaco. O relógio em si marca a hora, ele indica a hora, é um indicador. Então a gente vive uma vida de indicadores. Então você tem uma empresa, né? O empresário geralmente abre uma empresa, começa a trabalhar, entra no dinheiro, ele tem duas, três indicadores ali, que seria o quê? Um indicador de quanto eu faturo e quanto eu gasto. Acabou. Mas não tem performance. E indicador de performance que é o mais interessante. Se você não sabe quanto o seu carro está gastando, na média, se você pode tirar o pé, deixar mais econômico, se é a hora de acelerar, se você tem combustível ainda para poder acelerar, né? Se tem combustível para subir a ladeira, ou se você tem aquele combustível, aquele caixa para poder investir agora, se você tem tempo suficiente para o dinheiro entrar no caixa com o investimento que você vai fazer. Então, assim, indicadores é importantíssimo, seja fazendo vendas, no marketing, que é o mais importante hoje, que você tem que ter custo de aquisição de cliente, custo de LVT, tem indicador de LVT, quanto tempo o cliente passa com você. Então, indicadores são importantes, têm que estar presentes na empresa. Você define, como empresário, você define seus indicadores. Agora, você não tem nenhum, ou ter só o mínimo ali, que é para sobreviver, você não tem margem para poder trabalhar, fazer processos, né, para melhoria desses indicadores. Como eu falei do carro, né? Se você tem um indicador que o carro está gastando muito, se você vai lá na oficina, tenta fazer uma manutenção, tenta arrumar alguma coisa para fazer ele gastar menos. A mesma coisa é uma empresa, você precisa ter um indicador, saber o que está gastando mais, está gastando menos, a hora de poder acelerar, porque às vezes você não pode acelerar. Você está com uma empresa passando por uma fase que, se você acelerar, ter mais gastos, você vai quebrar a empresa de vez. E o carro é igual. Se você não tem um indicador do óleo, por exemplo, você vai acelerar e vai quebrar o carro. Eu estou botando essa analogia com o carro, que para mim é mais fácil. Mas é que eu já tive um carro que não tinha marcador de combustível. E já fiquei a pé também. Mas eu estou falando o seguinte: tenha indicadores, faça seus indicadores, tenha formas de ter as informações que são úteis e vitais para a sua empresa. Isso é o mais importante e o que vai te levar ao próximo nível na sua empresa. Tá bom, pessoal? Obrigado, tchau.